Olá, sejam todos bem-vindos aí à aula de Geografia, né, os alunos da EJA, sexta etapa. Eu sou a professora Andresa e hoje nós vamos aí praticar um pouquinho mais da Geografia, né? E o nosso conteúdo, no nosso Praticando de hoje, é sobre o meio rural, né, que foi aí o conteúdo da nossa aula anterior. Então vamos ver aí quais são as questões para a gente praticar um pouquinho mais desse conteúdo de Geografia. Muito bem, então eu vou mostrar aí qual é a primeira questão para vocês, aí a gente vai ficar nessa dinâmica, tá, gente? A gente vai passando a questão para vocês, deixa um tempinho, vocês respondem aí no chat pra gente, tá? Eu conto com a participação de vocês e aí depois eu volto para fazer o comentário e ir corrigindo as questões. Então vamos à questão de número 1. Aí nós temos um textinho, né, no contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se aí as chamadas plantations, que foram caracterizadas aí pela atividade da monocultura, a formação de latifúndios e também a produção voltada à exportação. Aí nós temos os sistemas de plantations, eles são característicos de quê? Aí você vai considerar aí apenas uma única alternativa relacionada ao sistema de plantation. Muito bem, então temos aí a questão de número 1, né, onde nós falamos aí um pouco sobre a agricultura colonial brasileira, né? Então nós temos aí algumas alternativas e aí nós temos já algumas características desse tipo de agricultura, né? Aí nós vimos as plantations, que está relacionado ao questionamento, nós vimos aí a presença da monocultura, né, que é o cultivo de apenas um item,
E a gente tem também aí os latifúndios, né, que são aquelas grandes extensões de terra, né, e a produção voltada à exportação. E aí nós temos o questionamento para vocês, né? Os sistemas de planteixos, eles são característicos de quê? Aí nós já vimos lá no início, com relação a essa questão, o sistema de agricultura no período colonial, né? Então aí a gente já tem mais ou menos uma noção da nossa resposta, né? Na letra A, os sistemas intensivos minifundiários, a gente já iria colocar essa questão como falsa, porque a gente está falando de latifúndios, né? E não de minifúndios. Então, quando você lê a alternativa, a gente já tem algumas informações implícitas. Então, a letra A já estaria aí descartada. Na letra B, de sistemas agrícolas tradicionais, né? A gente julga ela como verdadeira, porque nesse sistema de plantation, apesar da gente ter aí uma grande produção voltada também para a exportação, mas a gente tem no sistema de agrícola tradicional a mecanização, que ela já vai ser ausente, vai ser utilizado mais a mão de obra, né? Mas a gente também tem essa alta produção, né? Então aí a letra correta seria a letra B, né? O Douglas e o Christian, eles marcaram letra A, que é o sistema intensivo minifundiário. Então essa alternativa a gente exclui, porque lá no textinho a gente está falando de latifúndios. Aí na letra C, a gente também exclui porque a gente tem sistemas agrícolas modernos. Se a gente está falando lá do período colonial, então a gente ainda não tem ainda a presença de todos esses equipamentos modernos que são utilizados hoje nesse tipo de agricultura. Na letra D, sistema produtivo de curta duração, né, a gente não tem. A gente tem aí uma longa duração ali no plantio do café, da cana-de-açúcar, entre outros itens, né? Produzidos ali no período colonial. E na letra E, sistemas agroindustriais de massa. A gente também exclui que não está voltado aí ao sistema de plantation, né? E sim mais agricultura moderna. Então, a alternativa correta aí seria a letra B, né? O Felipe colocou aí a resposta, alternativa B, que está correto. Então, vamos agora para a questão de número 2. Aí temos na questão 2 a existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização aí de distintas classificações acerca do sistema agrícola, né, que nós vimos na aula anterior. Aí temos a mais clássica, né, ela vai se opor aí nós temos métodos primitivos, que você vai observar qual tipo de agricultura, e também os métodos mais avançados, né, com a produção em alta densidade, técnicas avançadas. Então, nós vimos aí essas técnicas voltadas aí para essa classificação de duas agropecuárias. Aí você vai marcar qual dessas alternativas tem esses métodos primitivos e esses métodos mais avançados.
Muito bem, então temos aí algumas questões, né, relacionadas à agricultura, e aí nós vimos dois tipos, né? Uma empregando aí técnicas mais modernas, né, e outra ali com a mão de obra humana, com técnicas não tão modernas, né? E você iria marcar a alternativa relacionada a como temos essa denominação, né? Nós temos aí a resposta do Douglas, né, que colocou a letra A como subdesenvolvida e desenvolvido com relação a esse tipo de agropecuária, né, ou apenas agricultura subdesenvolvida ou desenvolvida, ou também falar da pecuária, né, que a gente pode chamar, destacar aí pecuária extensiva ou pecuária intensiva, ou subdesenvolvida ou desenvolvida, ou as outras alternativas aí que a gente vai julgar. Então, na letra A gente tem subdesenvolvida e desenvolvida, né? Quando nós falamos disso, geralmente na geografia, a gente vai se referir aí com relação aos países, né? Ao desenvolvimento deles, né? Os países mais desenvolvidos e os subdesenvolvidos, né? Que são considerados aí os países pobres. Então, a gente já exclui a letra A. Na letra B, ele colocou parecido com o que está ali no textinho, né, primitiva e moderna, mas a gente viu na aula anterior que não está relacionado a isso, né, nem ao familiar, nem ao latifundiário, nem ao tradicional e alternativo, né, e sim a letra D, que é a alternativa correta quando a gente fala de intensivo e extensivo. A agricultura ou agropecuária ou a pecuária intensiva é aquela considerada que usa mais tecnologia, onde a gente tem ali algo mais moderno, né, que é característica da agricultura atual, principalmente para a exportação. E já a extensiva, nós vimos aí na aula anterior, que ela já vai empregar a mão de obra, o que vai ser produzido ali vai ser mais para o consumo, para a agricultura de subsistência ou apenas ali para comercializar com aquela região, né, e não tanto para a exportação. Então, a gente tem essa diferença que a gente não pode confundir na agropecuária intensiva, que é o mais moderno, e a extensiva, que já é voltado aí mais para o comercial local, onde a gente já tem um tipo de agricultura ou um tipo de pecuária com as técnicas mais primitivas, né? Diferente das mais modernas aí que são utilizadas na agricultura para a exportação. Então, essa foi a nossa questão de número 2 e agora vamos à questão de número 3. Aí nós temos uma imagem para vocês observarem e aí vocês vão associar essa imagem aí desse trator, né? Relacionar ele com o sistema de agricultura, se é um sistema de agricultura orgânica, de subsistência na letra B, ou a permacultura, ou se é a letra D, se está voltado para o sistema de agricultura comercial. Vou deixar aí um tempinho para vocês responderem no chat e daqui a pouco eu volto com a correção.
Muito bem, então temos aí a questão de número 3, né? A gente teve aí a participação do Douglas e do Christian, os dois colocaram aí a alternativa D. Então a gente vai rever aí a questão, aí nós colocamos uma imagem para vocês observarem e vocês iriam identificar qual o sistema de agricultura. Então vocês colocaram aí a letra D, né? Nós temos aí a Diana respondeu a letra C, permacultura. Será que seria a letra C? Nós temos aí na letra A orgânica. Nessa imagem a gente observa o quê? O latifúndio, né, que são grandes extensões de terra. A gente observa também nessa imagem a ausência da vegetação nativa. Então isso não seria característica nem da agricultura orgânica, nem de subsistência, nem de permacultura, gente. Por quê? A gente tem os latifúndios, nós temos a ausência da vegetação nativa, né, que foi tudo desmatado aí para cultivar esse determinado item da atividade da agricultura e, consequentemente, pelo espaço, pelo tamanho de terra que vai ser utilizado para o cultivo, essa atividade ela vai estar voltada, esse cultivo, para a exportação, que está dentro da agricultura comercial, né? De acordo com o que o Douglas aí e o Christian responderam. Então, nós temos aí a alternativa D, a agricultura comercial, né? Porque a gente tem a presença dos latifúndios, a gente tem aí uma agricultura mais moderna, né? Com a utilização da mecanização do campo, né? Não é mais ali o homem com a enxada, ali cultivando, plantando, fazendo a colheita, porque isso já vai estar voltado para atender uma demanda maior, né? Vai estar voltado para a agricultura de exportação. Então, a gente tem aí a agricultura comercial que vai fazer esse atendimento, né? Para você comercializar não apenas com o mercado interno, mas também como o mercado externo, né? Para exportação. Então, agora vamos para a questão de número 4, conta aí também com a participação de vocês pelo chat, tá, gente? Vamos respondendo aí a questão de número 4. Aí nós temos a época da colonização europeia na América, um sistema agrícola aí amplamente utilizado, era baseado na grande propriedade monocultura, aí a gente tem aí os gêneros tropicais, né, voltados para a exportação. Esse sistema, na atualidade, ele persiste em países como o Brasil, a Colômbia, a Costa do Marfim e também Índia e Malásia. Aí nós temos, dentro desses sistemas agrícolas descrito, refere-se a qual desses? Agricultura de subsistência, de jardinagem, plantation, agroecologia. Então, vou dar só uma dica para vocês, que a gente viu isso lá um pouco também na primeira questão. A gente falou um pouquinho aí dos sistemas de plantations na primeira questão. Então, vou deixar aí um tempinho para vocês responderem, daqui a pouco eu retorno para a correção.
Muito bem, então temos aí a nossa questão de número 4, né? A gente tem algumas informações sobre esse tipo de agricultura. Então aí nós temos a época da colonização europeia, né, na América, o sistema agrícola amplamente utilizado, lembrando que esse sistema ele foi utilizado entre os séculos XV e o século XIX, tá, gente? Aí temos algumas informações, né? A primeira é a monocultura, né, que a gente já pode utilizar ali para excluir, por exemplo, a letra A, que seria a agricultura de subsistência, né? A gente tem a monocultura, o cultivo de apenas um item. Na agricultura de subsistência, que é aquele para o seu próprio consumo ali do local onde está sendo cultivado, ele já planta vários itens, né? Então a gente já excluiria aí. Aí nós temos também no textinho aí, voltando na questão de número 1, a gente também tinha a questão dos latifúndios, né, utilizados aí pelas colônias europeias. Então, a gente viu lá na questão de número 1, só para a gente relembrar, o sistema de plantation, né, que utiliza aí tudo isso. A agroecologia também não está ligado aí tanto à questão dos latifúndios, a questão da monocultura, né, a plantation ela está voltado esse sistema também, como nós vimos na questão anterior, voltado para a agricultura de exportação, né? Então aí nós colocamos para vocês que foi o caso da Costa do Marfim, da Índia, da Malásia, entre outros países que também utilizaram esse sistema agrícola, que utiliza aí o monocultura, latifúndio, aí você já sabe que é o sistema de plantation. Então agradeço aí a participação da Marcilene, que respondeu a letra C, que é o sistema de plantation. Aí a gente teve aí uma confusão, né? Alguns colocaram letra A, mas lembrando que a agricultura de subsistência, gente, só para tirar essa dúvida de vocês, a agricultura de subsistência, ela já não está tão voltada aí para a atividade da monocultura, né? E sim o cultivo de mais itens, né? A monocultura não, está voltado para o cultivo de apenas um único item. Então, a alternativa correta aí o sistema de plantation, tá? Então, a resposta letra C. Agradeço aí a participação de todos no nosso Praticando. Um abraço a todos e até uma próxima aula de Geografia. A sua aula continua no próximo vídeo.